Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. E hoje, turma, eu estou trazendo para vocês aí 15 questões, tá? A nível médio do direito constitucional. Espero que ajude vocês aí na preparação, tá? Vai ser bem objetivo, a ideia é só que nós venhamos a reforçar alguns conceitos por meio do estudo ativo através das questões, tá bom? Caminhando aqui sem mais delongas, a primeira questão vai dizer o seguinte para a gente, pessoal. De acordo com a CF de 88, ou seja, a Constituição Federal, é competência privativa dos estados e dos municípios legislar sobre os registros públicos. E aí, pessoal, será realmente que é competência privativa, né? Ou seja, somente eles, estados e municípios, podem legislar? Já adianto para vocês, o gabarito está equivocado. Artigo 22 da CF, ele diz para a gente que é competência privativa. Vou botar aqui, ó, só para a gente não esquecer, União, tá? É competência privativa da União e não dos estados e municípios. Caminhando, Constituição da República Federativa do Brasil determina em seu artigo 5º, no inciso 2, que neste país ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa, senão em virtude de lei. Correto, tá? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por uma imposição legal. Tudo bem? Conceito simples, porém recorrente demais aí no mundo dos concursos, ok? Caminhando, pessoal, com objetividade. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 determina que é plena a liberdade de associação para fins, só limitou aqui, né? Aí diz assim, o texto constitucional afirma ainda que é obrigatória a associação do indivíduo às entidades que possam gozar de direitos sociais e políticos. Errado, pessoal. Primeiro que a associação ela tem que ser para fins lícitos, lembrem disso. Tampouco ela tem esse caráter de obrigatoriedade, tá? É facultativo ao indivíduo aí associar-se ou manter-se associado. É o que preconiza a nossa querida Constituição. Questão de número 4 vai dizer o seguinte. É garantida a estabilidade dos servidores públicos após 3 anos de efetivo serviço do cargo, desde que tenham sido aprovados em concurso públicos. Eu gostei muito dessa questão pela forma que ela trouxe esse conceito, né? Ela meio que inverte que está presente na Constituição, mas ela não tornou errado o conceito. Pelo contrário, só trouxe um jeito novo, um jeito diferente aí de apresentar exatamente isso. Ele vai dizer assim, o artigo 5º da Constituição estabelece que a liberdade de expressão não é um direito fundamental, havendo formas de censura de natureza política, ideológica e artística. Está errado, pessoal. É exatamente vedado esse tipo de censura, tá? E tampouco a liberdade de expressão não é um direito fundamental. Pelo contrário, é sim um direito fundamental. Tudo bem? Aqui eu estou comportando as outras questões que faltam, né? No caso, as 10 questões que faltam, mas eu espero que fique bem compreensível para vocês, tá? Sexta questão vai dizer o seguinte para a gente aí, ó. A liberdade de expressão não é absoluto, tá certo? O direito à liberdade de expressão não é absoluto e pode estar sujeito a restrições legais. Deixa eu apagar aqui, acabou riscando um pouco. E pode estar sujeito a restrições legais, desde que essas restrições sejam proporcionais e necessárias a uma sociedade democrática. E aí, pessoal, o que é que vocês me dizem? Olha, pessoal, o gabarito está correto. Não é, de fato, um direito absoluto. Cuidado com esse conceito. Há quem fale, eu vou botar aqui o salvo, tá? Há quem crie aí uma exceção, porque eu tenho dito para vocês, no direito é difícil falar sim ou não, né? O normal é a gente usar o depende, salvo a tortura ou tratamento desumano, né? Entendam assim também. Eu vou colocar só tortura, porque eu quero mais recorrente. Porém, isso aqui é um entendimento doutrinário, tá? Ainda porque essa vedação, ela existe na Constituição, diz que é proibida, né? Não é permitida a tortura nem tratamentos desumanos. Porém, se nós fôssemos por esse viés, nós entendemos que a liberdade de expressão ela também seria um direito absoluto, no sentido do quê? Ora, a gente pode fazê-lo, desde que a gente não incida no que veda a Constituição. Então,
Por essa perspectiva, nós teríamos oportunidade de tornar absoluto outros direitos. É verdade que o que a gente vê taxativamente é a Constituição vedar, sem trazer outras ou qualquer possibilidade, é a tortura. Porque vejam, até a vida, em algum momento, ela é relativizada, né? Sobretudo ali no ambiente de guerra, quando diz que é possível sim a pena de morte aqui no Brasil. Mas em tese, ela é vedada também, ela é proibida. Então é um tema interessante. Eu acabei falando de forma equivocada num vídeo anterior e aproveito essa questão aí para deixar essas reflexões, tá certo? É interessantíssimo que nós venhamos a pesquisar um pouco mais a respeito. Eu vi alguma matéria hoje no Giz Brasil, eu vi alguns outros sites também a respeito, e fica nesse contexto, é um entendimento doutrinário que torna a tortura um direito absoluto, tá? Mas não é um entendimento pacificado, não. Nesse contexto, a regra, né, ou em suma maioria, nenhum direito é absoluto, nenhum, tá? Mas a tortura ela ganha esse status aí em detrimento de entendimentos doutrinários, tudo bem? Caminhando, sétima questão, ele vai dizer assim: o artigo 4º da Constituição Federal estabelece que a República Federativa do Brasil, se rege nas suas relações internacionais pelos princípios da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, correto? Tá? De fato, a Constituição ela visa, né? Ela tem esse viés, ela visa garantir aí ou trazer, né, esse conteúdo de cooperação entre as nações. Oitava questão: o direito de associação de caráter paramilitar é um direito constitucional. Tá errado, tá? Primeiro que a Constituição veda, né? Ela veda esse tipo de ação, esse tipo de natureza. Mateus, o que seriam essas associações paramilitares? Gente, é como se fossem não, são, né? Entidades de cunho militar, porém não tem vínculo com o Estado. Logo, tá certo, é vedado pela nossa Constituição, pois só o Estado detém poder, né, suficiente para instituir uma instituição de natureza militar propriamente dita, tá bom? Questão 9 vai dizer assim: todos os direitos e garantias individuais estão estabelecidos em rol taxativo na Constituição de 88. Tá errado, pessoal. O rol lá é exemplificativo, tá? Mateus, como assim exemplificativo? É o que vocês estão pensando mesmo. São exemplos, não são regras, tá? Não quer dizer que restringe-se aqueles ali, não. Pelo contrário, abre sim o adendo para que outros direitos sejam inseridos, sobretudo nos tratados, né, internacionais que versam aí sobre direitos humanos, tá bom? É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Corretíssimo, certo? É garantia constitucional o direito de greve, tá bom? É vedada a extradição aos estrangeiros por crime político ou de opinião. Gente, olha só. Correto, tá bom? Não serão extraditados por crimes destas naturezas, tá bom? A questão de número 11, ele diz o seguinte pra gente: eu já li a 11, né? É vedada a extradição por crimes políticos ou estrangeiros. Perdão, eu só não anotei, tá bom? Aproveitando aqui, né, só fazendo um comentário sobre o direito de greve, eu queria que vocês dessem uma olhada aí, porque nem todas as categorias profissionais tem assim a liberdade ampla, por assim dizer, né, de garantir a execução aí, a aplicação desse direito, tá? É importantíssimo que nós venhamos a ter conhecimento. E existem condições também para praticá-los, para exercê-los. Diz assim na questão de número 12: tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos poderão ser equiparados a emendas constitucionais caso observem o mesmo rito constitucional da aprovação. Perfeito. Poderão sim ter esse status, desde que siga o rito. Mateus, que rito é esse? A gente dá uma olhadinha lá, mas é necessária aprovação, pessoal, nas duas casas, né? Nas câmaras dos deputados, Câmara dos Deputados, perdão, e no Senado pela aprovação de 2/5 dos membros, tá bom? Mas depois você dê uma olhadinha lá, a fim só de fixar melhor essa informação que também é recorrente. Caminhando aqui, a questão de número 12 diz assim, número 12 não, a de número 13. É inconstitucional a lei que estabeleça quaisquer, né, qualificações não previstas na CF para o exercício do trabalho, ofício ou profissão. Tá errado, pessoal.
É exatamente a lei quem determina. Imagine se a Constituição tivesse que falar o que cada cargo, o que cada profissão, o que cada ofício deveria exigir. Aí ela teria para mais de tantos e tantos artigos, não é? Então não é nem lícito isso, tá? Não é nem lícito assim no sentido de não ser interessante, tá? A Constituição ela dá essa possibilidade de que a lei determine aí as especificidades, né, no sentido de qualificações, tá bom? Aí diz assim: é lícita a entrada na casa de uma pessoa sem o consentimento do morador, né? Aqui seria se o objetivo dessa ação for prestar socorro, perdão. Correto, pessoal. Se o objetivo for prestar socorro, não é? Ou a pessoa estando em flagrante delito, né? Ou por ordem judicial, desde que durante o dia é permitida a entrada, né? Ou desde que o morador consinta também, né? Se ele autorizar, só pode entrar. Tudo bem? Seguindo, constituem direitos sociais. Aí aqui eu trouxe já para vocês guardarem conceitos mesmo, tá? A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Corretíssimo, pessoal. É o conceito de direitos sociais. Lembrem esse aspecto de sociedade, não é? Relacionem aqui, ó, com a sociedade, tá bom? Ou seja, direitos que são coletivos, né? Normalmente, tá bom? Mas relacionem com sociedade, né? Porque está perto ali de sociais, fica mais fácil da gente fazer esse link e ter mais êxito, tá bom? Se eu de repente tiver pecado aqui em alguma questão, se foi rápido demais, eu peço desculpa, mas a ideia é só servir como como se fosse até um flashcard, um momento rápido ali, um estalo nas nossas mentes, a fim de revisarmos alguns pontos importantes aí, tudo bem? Por fim, eu deixo a frase para reflexão: a vida encolhe ou expande em proporção à sua coragem, ou com a sua coragem, tá certo? À medida que vocês tomam atitudes positivas, que vocês assumem as rédeas da vida de vocês, a vida acompanha. Tá? Vocês estarão onde escolherem estar. Tá bom? Ah, Mateus, mas eu não sei aonde eu quero chegar. Ora, então faça um momento de pausa. Faz uma reflexão na tua vida, vê o que é melhor hoje. Mas se você está nesse vídeo é porque você escolheu, né? Ou pensa em escolher aí o caminho dos concursos, que é uma excelente alternativa. Tudo bem? Forte abraço, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deus abençoe vocês muito mais. Obrigado por tudo de sempre. Se gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, ajudem o canal a crescer e até o próximo vídeo.